Olá, seja muito bem-vindo a esse nosso encontro. Meu nome é Glaura e eu participo do grupo de palestrantes do Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis, nosso amado CELE. Hoje nós falaremos sobre o processo de autocura, o caminho para a autocura, ou seja, através do perdão. E nós vamos basear essa nossa conversa no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, aonde Cristo nos determina que amem os seus inimigos. Na verdade, sempre que nós buscamos a compreensão de alguns assuntos, como este que nós iremos conversar hoje, através da espiritualidade, as conversas acabam sendo bem complexas, porque abre um leque muito grande de compreensões, de análises e até de uma determinada necessidade de entender o que Cristo nos trouxe no seu Evangelho. Cristo, então, há 2022 anos atrás, veio com uma proposta diferenciada daquilo que já havia naquela época. Ele nos propôs que nós amássemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E dentro desta lei, que foi a lei prioritária que Cristo nos trouxe, e bem abrangente, digamos, para a nossa compreensão, até mesmo nos dias atuais, ela engloba também amar aos seus inimigos, porque esse inimigo é o próximo. Então, quando Cristo determina ame ao próximo como a si mesmo, ele na verdade está também determinando que esse próximo é aqueles que nos são objeto de afeto, de afeição, aqueles que estão ao nosso redor nos trazendo prazer e satisfação no seu convívio, mas também aqueles que muitas vezes nos provocam desarmonia, nos provocam ofensas e tantas outras coisas. E como a gente hoje está conversando sobre questões espirituais, sobre essa dimensão do Evangelho do Cristo, sobre todas as demandas que pensar sobre o Evangelho nos traz uma abertura muito grande de consciência, de abertura de entendimento, de propostas novas para se olhar para novos horizontes, além daqueles que a própria lei humana muitas vezes determina como certo e errado, e principalmente além daquilo que a gente tem culturalmente instalado nas nossas memórias, nos nossos aprendizados, porque ultrapassa tudo que a gente conhece, a tudo que a gente entende, amar aos inimigos. O que significa isso? Então, quando a gente pensa nessa questão, a gente já abre aí um leque de perguntas e dúvidas. E é sobre isso, então, que a gente quer buscar um esclarecimento um pouco melhor e um aprofundamento nessa conversa de hoje. Mas ele ainda a proposta da nossa conversa é pensar num caminho de autocura através do perdão. Então, baseado em tudo isso que eu já falei sobre a lei de Deus, e a lei de Cristo, que Cristo veio nos trazer, essa mensagem de amor ao próximo, incluindo o inimigo, dentro desse próximo que a gente deve amar, eu digo para vocês, como que a gente vai passar por um processo de autocura através do perdão? Por que o perdão seria um processo de autocura? Então a gente vai tentar compreender e buscar um entendimento para isso à luz do Evangelho segundo o Espiritismo, à luz daquilo que Cristo nos ensinou como uma grande verdade e um grande conceito a ser seguido, que é a lei do amor. A lei do amor universal. De novo aqui eu reforço que não é amar aquela pessoa que nos é querida, aquele filho, aquele esposo, aquele irmão, aquela pessoa que já convive conosco em harmonia, mas amar o irmão, mesmo ele não tendo esse contato de afeto, de família, de vínculo, seja por amizade ou seja por coleguismo, num trabalho, etc. A gente deve ampliar essa lei do amor para todos. O próximo inclui todos. Pela visão espiritual, todos somos irmãos e todos somos filhos de um mesmo Deus. E como que tudo isso nos remete a um processo de autocura?
Eu acho que aqui a gente pode, pensando sobre espiritualidade e nos imaginando como espíritos eternos, como somos, nós podemos imaginar numa comparação. Se a gente, se entendendo como espírito, a gente acredita nas sucessivas reencarnações, se pode comparar essas reencarnações a, digamos, a educação em uma escola tradicional, como a gente conhece. Para cada meta estabelecida, ou seja, para cada ano letivo, se coloca objetivos. E somente após cumprido aqueles objetivos, se pode passar para a próxima etapa. As vidas sucessivas seriam, digamos, fazendo uma comparação muito simples, comparar a esse processo escolar de ir cumprindo etapas, de ir cumprindo metas e sucessivamente pulando para a próxima etapa, que sempre é mais avançada do que a anterior. Então, essas sucessivas vidas, essas sucessivas reencarnações nos serviriam exatamente para isso, para um sucessivo aprendizado, para um constante aprendizado, e cada vez que se consegue obter um resultado bom naquela etapa, ou seja, naquela vida que está sendo vivida naquele momento, naquela encarnação, a gente teria a oportunidade de depois passar para um nível ainda maior, com mais desafios e com outras metas a cumprir. Às vezes vamos ter que repetir alguns aprendizados, fazer aquele resumo, né, de algumas coisas que não ficaram bem fixadas e buscar ainda reforçar algumas coisas do período anterior. Mas num fluxo normal e contínuo, a gente sempre iria progredindo. E dentro desse progresso, então, em todas as áreas da nossa vida, mas principalmente nos aspectos morais, quando se fala de reencarnações, a gente pensa que o Cristo nos trouxe toda essa gama de conhecimentos, todo esse evangelho que ele nos deixou, com todas as questões que ele abordou enquanto esteve aqui conosco, e que, como eu disse no início, são muito amplas e muito complexas. Ainda hoje, nos tempos atuais, não temos a compreensão de tudo que Cristo nos disse, através de parábolas, através dos seus sermões e até mesmo através da sua própria atitude, porque o seu exemplo foi um dos maiores, digamos, conhecimentos que ele nos deu, foi através do exemplo. Mas digamos que hoje, então, nós tenhamos muitas coisas para aprender nessa vida atual. A gente esteja naquele processo de aprendizado, como comparamos, né, a vida escolar. E nós estamos aqui, então, num processo contínuo, buscando nos melhorar frequentemente. Na verdade, esse próprio aprendizado, essa própria conduta de melhoria, de busca constante por melhor autoconhecimento, da correção daquelas falhas que evidentemente todos temos, de progredir e continuamente buscar um patamar superior dentro do nosso próprio eu, dentro das nossas próprias conquistas, isso também pode nos trazer uma ideia de cura. Porque no momento que estamos transformando os nossos maus hábitos, as nossas más condutas, os nossos maus pensamentos, em alguma coisa melhor, nós estamos nos curando. Estamos nos curando de hábitos, de comportamentos, enfim, todo um processo que estava ainda precisando ser um pouco mais aprimorado. Então, dentro desse processo de autocura, que é constante, que é contínuo, que exige paciência, que exige perseverança, e por isso que nós entendemos que no mundo espiritual, Deus, nosso amado Pai, nos dá várias possibilidades, ou seja, muitas reencarnações. Dentro desse processo de cura constante dos nossos próprios valores equivocados, das condutas que nós cometemos no passado e que agora viemos para corrigir ou até mesmo para aprimorar, dentro desse processo de cura entra o perdão. Porque se a gente imagina que quando alguém nos ofende, quando alguém tem uma conduta negativa para conosco, a gente consegue superar
aquela conduta que o outro nos fez de forma, digamos, nos provocando algum mal, nos gerando algum prejuízo, né, provocando danos à nossa vida. Mas se nós imaginamos que nós temos a capacidade interior, dentro de todo esse processo de busca de aprimoramento que nós vínhamos falando até agora, se a gente tem a capacidade de perdoar esse mau ato do nosso irmão, se a gente tem a capacidade de, através daquela lei de amor que nós estávamos falando, que foi a principal lei que Deus nos deixou através dos ensinamentos de Jesus Cristo, se nós temos a capacidade de perdoar o erro do irmão, eu acredito que podemos sim imaginar que isso é processo da nossa cura, da nossa autocura. Porque nós só poderemos chegar nesse grau de possibilidade de entender que o irmão falhou conosco e que nós podemos, mesmo diante dessa falha, estender a mão, estender, na verdade, o perdão, fornecendo a ele, não digo um convívio igual como era antes, talvez realmente isso fique impossível, dependendo do tipo de situação e do tipo de dano que foi provocado. Mas a gente entende que o próprio Evangelho diz que a gente pague o mal com o bem. Esse próprio capítulo número 12 fala disso, de pagar o mal com o bem, de amar ao inimigo e também de quando o outro nos bate numa face, a gente oferecer a outra. Então, se nós pensamos em todas essas dicas que esse Evangelho nos dá, a gente imagina assim, que se a gente conseguiu chegar nesse ponto de encontrar dentro de nós a possibilidade do perdão, esse perdão é um processo muito valoroso de cura interna. Porque, na verdade, quando a gente deixa de carregar todas aquelas mágoas, quando a gente deixa de carregar todo aquele rancor, todo aquele ódio, a gente para de querer vingança, a gente para de vibrar naquela energia daquilo que foi promovido de mal e a gente consegue pagar o mal com o bem, a gente está, sim, dentro de todo aquele processo que se falou até agora, de caminhada, de aprendizado, de evolução, de vidas sucessivas como um processo de crescimento, de progresso, de melhoria, nós estamos sim oferecendo o nosso melhor, o nosso perdão a um irmão que falhou conosco, mas que, encontrando esse perdão dentro de nós, nós estamos encontrando, na verdade, a conexão daquela lei de amor que o Cristo nos ensinou, que é a lei superior que existe, que é o que Ele nos deixou de mais precioso, quando a gente consegue amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, entendendo que esse próximo é o nosso irmão, seja ele nos causando benefícios ou nos causando malefícios, a gente consegue entender que conseguir praticar isso no nosso dia a dia é praticar a lei do amor, é praticar o Evangelho do Cristo e é, portanto, ter conseguido alcançar um grau de cura dentro de nós mesmos, através dos ensinamentos que Cristo nos deixou, através da prática do bem, através do entendimento de que todos somos iguais perante Deus e principalmente através da nossa própria reflexão, corrigindo muitas vezes atos e atitudes que nós temos cometido e que muitas vezes a gente vem só a entender quando a gente precisa oferecer o perdão para alguém. Aí a gente entende até muitas vezes, às vezes que nós cometemos erros aos nossos irmãos e que nós recebemos esse perdão. Então a gente tem a oportunidade de progredir através dessa lei e através da lei do amor. Eu gostaria de agradecer esse contato de hoje, gostaria de agradecer a sua presença e queria dizer que num próximo encontro nos veremos novamente e que vocês fiquem com Deus e tenham uma ótima semana.